Olá, prezados servidores, servidoras que estão ingressando no sistema socioeducativo, sejam todos bem-vindos. Eu sou Mônica Rodrigues de Souza, sou psicóloga, analista do sistema socioeducativo e atualmente eu estou na Superintendência de Gestão de Pessoas da Secretaria Estadual de Segurança Pública, no cargo de Coordenadoria de Aplicação, Desenvolvimento, Saúde e Segurança. É um prazer estar aqui com vocês, podendo contribuir um pouquinho nesta formação socioeducativa, a vocês que estão ingressando nesse processo como servidores públicos. E hoje eu trago um assunto que está na matriz curricular, que está no conteúdo de vocês, de formação, que é falar de relacionamento interpessoal. Então nós vamos discorrer um pouquinho sobre isso. Espero que vocês possam aproveitar e ler com calma também o material quando estiverem aí nos seus estudos, e aproveitem, porque o objetivo aqui é trazer a informação para que vocês, ao assumir a função, o dia a dia, a rotina, vocês tenham o mínimo de preparação para lidar com as atividades, com os desafios, com o dia a dia de cada um na sua área de atuação, ok? Então vamos lá. Aqui já é uma mensagem de sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. O nosso tema então será relações interpessoais, liderança e habilidade social. Percebem? É muita coisa ao mesmo tempo. Então eu dividi este conteúdo, este módulo, na verdade, em dois módulos. Neste primeiro momento, nós vamos falar somente das relações interpessoais. E dentro das relações interpessoais, vocês vão ver quantas questões se abarcam as relações interpessoais, né? E posteriormente, no segundo módulo, falaremos mais especificamente de liderança e habilidade social. E aí vocês podem estar se perguntando o que isso tem a ver comigo, né, assumindo este cargo de agente de segurança socioeducativo, trabalhando na área finalística ou assistente do sistema socioeducativo. Então tem tudo a ver conosco enquanto seres humanos, né, que serve não somente para a sua vida profissional, mas também para a sua vida pessoal e social. Então vamos lá. Eu não posso falar de relacionamento interpessoal antes de falar um pouquinho sobre relacionamento intrapessoal. Vocês já ouviram falar sobre relacionamento intrapessoal? O que é isso? Então nós começamos por esta imagem aqui, né? Eu comigo mesma. Então, quando eu falo de relações intra, é olhar para dentro de mim, né? Sou eu comigo mesmo, é eu me conhecendo, né? Quem sou eu? Você sabe quem é você? Você já parou para se olhar no espelho, se questionar quem é esse sujeito que está aí à frente desse espelho? Então, vejamos, né? Eu trouxe aqui alguns conceitos para facilitar essa informação, facilitar este entendimento. Que o relacionamento intrapessoal é basicamente o ato de conhecer a si mesmo, identificar pontos fortes, pontos fracos, né? E os que precisam melhorar as nossas emoções, as nossas habilidades. No decorrer desta aula, você vai ouvir muito falar de habilidades, seja aqui ou seja lá em liderança. Então, quando falamos dessa questão intrapessoal, está relacionado também às suas habilidades. É como você se enxerga no mundo, como você vê a si mesmo e como reage às mais diversas situações enfrentadas. É a busca constante pelo autoconhecimento, o autocontrole emocional e principalmente a autoestima. Então, isso aqui não sou eu que estou dizendo, é Marx, né? É um autor que depois eu vou trazer a referência para que vocês possam também se aprofundar mais nessa questão das relações intrapessoais. Então, o autoconhecimento é a consciência sobre a sua personalidade, seu jeito de ser.
E o autocontrole emocional, controle que você exerce sobre as suas emoções e a forma como você expressa também essas emoções. A autoestima, que são 3 itens que nós falamos lá em cima: autoconhecimento, o autocontrole e a autoestima, que está relacionada à questão da sua subjetividade que você faz de si mesmo. Então, ainda segundo Marx, quanto maior for o domínio e o controle sobre as emoções, as suas emoções, eu estou falando de você, né? Estou falando da pessoa em si, mais bem-sucedida será a convivência com colegas e outros contatos que fazem parte do ambiente corporativo. E não só do corporativo, aqui ele traz como corporativo que falamos do ambiente de trabalho, mas também para o ambiente pessoal, o ambiente familiar. E nessa perspectiva, você pode desenvolver habilidades muito valorizadas na construção de um ambiente de trabalho em que haja crescimento pessoal, profissional e bom trabalho em equipe. Entre as mais importantes estão. Então, quando nós falamos de relacionamento intrapessoal, nós estamos falando de humildade para estar sempre disposto a aprender. Pense na humildade. Nós precisamos de humildade sempre para conviver e aprender nas mais diversas áreas do conhecimento e da vivência. A persistência para alcançar os objetivos, apesar das dificuldades. Resiliência, né? Uma palavra que a gente vai escutar também ao longo desta aula, né? Em vários aspectos, resiliência para recomeçar diante de qualquer fracasso, né? É a capacidade também de superação diante das dificuldades ou do fracasso. Quem não já fracassou um dia? Você já? Porque eu já fracassei. Disciplina para cumprir as metas com firmeza e foco. E flexibilidade para enxergar novas possibilidades e se adaptar a situações desconhecidas ou inesperadas. Iniciativa para ser proativo e motivação para encarar a rotina. Então, quando nós falamos de intrapessoal, olha quantas situações, quantas questões envolvidas para que eu possa conhecer a mim mesmo, né? Falar de mim mesmo. Então, é importante. O que eu trago aqui são reflexões para que vocês possam, no dia a dia, estar amadurecendo. E aí, após falar de forma geral, pincelada, sem tantos detalhes, aí sim nós vamos falar do interpessoal, né? Mas o que é? O intra, eu comigo mesmo. E o inter? É você com o outro, é você com a sociedade, com duas. A partir do momento que você está se relacionando com outra pessoa, nós estamos falando de interpessoal. E aí esse interpessoal também é bem, né? São várias questões, porque existem os bons relacionamentos e os ruins relacionamentos. E aí nós vamos lá para o conceito, né? Um conceito mais no âmbito da sociologia e da psicologia, que significa uma relação entre duas ou mais pessoas. Você, mais um, mais dois ou grupos, né? Este tipo de relacionamento é o marcado pelo contexto onde ele está inserido, podendo ser um contexto familiar, escolar, de trabalho ou de comunidade. E você que está chegando no socioeducativo, né, em qualquer ambiente de trabalho, nós precisamos muito desse relacionamento interpessoal, né? Eu tenho que ter a clareza que para mim poder trabalhar bem, eu tenho que estar, né, ou me permitir ter boas relações, né? E isso implica, né, quando eu falo do trabalho, também implica a questão social, um conjunto de normas comportamentais que orienta as interações entre membros de uma sociedade. Então, o conceito e relação social da área da sociologia foi estudado e desenvolvido, também você já deve ter estudado, né? Quem estudou um pouquinho de sociologia, este nome, Max Weber, né? Bem conhecido. Vamos seguindo. Aqui é apenas uma imagem para observar a questão da integração e da interação do indivíduo com a sociedade, né, do indivíduo com o ambiente de trabalho, que não é fácil, né, se permitir se relacionar no ambiente de trabalho,
de forma que os conflitos não apareçam, mas é possível sim ser contornado a partir do momento que eu conheço um pouquinho de mim mesmo, né? E consigo controlar as minhas emoções, os meus sentimentos, para que as consequências não sejam maiores. E aí, como desenvolver o relacionamento interpessoal? Vocês vão perceber que conforme a gente vai vendo mais adiante, né, tá tudo relacionado à questão do autoconhecimento. Então, a competência mais importante para desenvolver o relacionamento interpessoal é o autoconhecimento. Através dele se consegue estabelecer relacionamentos interpessoais mais eficazes, proporcionando um processo contínuo de aprendizado. Então, um exemplo, né, estamos interagindo com outras pessoas em casa, no bairro onde vivemos, numa roda de amigos, no próprio WhatsApp, né, nas redes sociais, sempre nós estamos interagindo. Entretanto, é preciso entender que a maneira como nos relacionamos com as pessoas, ela é automática, mas como assim? Como que é esse automático, né? Parece ser simples, né? Nós aprendemos a nos comportar e a nos expressar de uma determinada maneira, como uma característica única, ou seja, uma característica baseada em quem somos e o que aprendemos com as relações e as interações ao longo da vida. Então, é sempre importante quem somos, quem sou eu, né? Então, cada um de nós temos uma forma de se relacionar única e própria. Cada um é único, cada um tem a sua constituição de personalidade, subjetiva, né? São várias questões que se tornam você esse ser único. E aí, daí eu trago aqui uma citação também do Silva, que fala que relacionamento interpessoal entende-se o resultado do contato entre duas ou mais pessoas em todas as esferas, né? No trabalho, na família, na escola, na universidade, em roda de amigos. Ele tem muito a ver com a nossa reação perante outras pessoas do nosso convívio, como colegas, familiares, amigos, né? E as emoções, elas dão suporte ao processo de relacionamento interpessoal. Também vamos falar mais adiante dessa questão das emoções. Então, toda relação interpessoal, ela mobiliza processos psíquicos. Estes processos, eles se situam na origem do desenvolvimento cognitivo, afetivo e afetivo do ser humano. O cognitivo, né, gente, é a parte nossa, são os nossos pensamentos, a nossa parte mental, a nossa parte mental mesmo, né, de pensamento, de... Vamos adiante. Inevitavelmente, os sentimentos influenciarão as interações e as próprias atividades que repercutem na eficácia do trabalho. E aí eu já vou pular novamente aqui essa citação de Silva, que somente reforça essa questão das relações interpessoais, mas fica para que os senhores possam estar lendo, né, e compreendendo e buscando mais profundamente essa compreensão. E o relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho, isso nos interessa muito, isso interessa muito para você que está chegando. Até porque você, principalmente os agentes de segurança socioeducativo, vão trabalhar num plantão de 24 horas, vão conviver numa instituição fechada. E se eu não estiver clareza de como me comportar, de como me relacionar, né, você tem que fazer a sua parte. Por isso é importante essa clareza do relacionamento no ambiente de trabalho, que não é simples, mas depende de você. E cada um fazendo a sua parte se torna um ambiente mais harmônico, mais tranquilo, mesmo sendo um ambiente tenso, né? Afinal, trabalhar numa unidade socioeducativa de internação é um ambiente tenso pelas várias situações, né? E aí nós vamos dizer aqui o quê? Que entre os relacionamentos que temos na vida, os de trabalho são diferentes. Por quê? Por dois motivos. Primeiro que eu não escolho com quem eu vou trabalhar. Você não escolheu com quem você vai trabalhar. Você não escolheu o seu chefe ou o seu líder. Você não escolheu os seus colegas, os seus parceiros de trabalho. E o outro é que, independente do grau de afinidade que se tem com as pessoas do ambiente corporativo, do ambiente de trabalho, precisa funcionar bem.
Eu não preciso ter afinidade, mas eu preciso me relacionar bem para que este trabalho funcione bem. Sempre vai ser um trabalho desenvolvido em grupo, na função que vocês vão desenvolver. Então é muito importante ter essa consciência, né? E os fatores que mais influenciam no relacionamento interpessoal, de acordo com Brondani, é o respeito, a amizade, a cordialidade nas relações, a cooperação e o entrosamento dentro e fora da organização. Então eu não preciso, como eu disse, ser amigo, né? Mas eu ter o respeito, né? Essa amizade de trabalho, eu não preciso ter uma amizade fora, eu posso ter uma boa amizade dentro. Mas se eu não tiver amizade, mas ter o respeito e a cordialidade, é imprescindível, tá? E as pessoas que levam para o trabalho os seus valores, suas crenças, expectativas inerentes ao seu eu. O que eu quero dizer aqui? Que cada um traz a sua história, cada um traz os seus valores, os seus princípios, né, seus pensamentos, suas ideias, né, vem de culturas diferentes. Então, cada um traz isso para o ambiente de trabalho. Mas se eu trago a minha história, se eu trago tudo isso, mas eu sei lidar respeitando o outro, respeitando as opiniões do outro, né, de uma forma cordial, então eu posso me manter nesse ambiente. Então, criar um ambiente harmônico, né, um clima harmônico, positivo e de respeito, você pode ter de volta um ambiente sadio e sem grandes turbulências. É isso que nós queremos. Vocês que estão chegando, né, entrando agora, já entre com este pensamento, né, de um trabalho coletivo, de um trabalho parceiro, né, de um trabalho onde as relações interpessoais possam ser favoráveis e não negativas no ambiente de trabalho. E aqui eu trago essas duas colunas. Quais são os fatores positivos no relacionamento interpessoal e os negativos, né? O que é comum acontecer, né? Então, fatores positivos é você ter uma liderança democrática. Vocês serão líderes dentro dos seus ambientes de trabalho, né? Quando esse líder, ele escuta, ouve, né, o seu seguidor, no caso, ou o seu subordinado, né? Então, é um fator positivo o diálogo, o respeito, a responsabilidade, a assertividade, a empatia. Mais à frente eu vou falar de cada um desses. O bom humor. O que atrapalha muito no ambiente de trabalho, né? Seja numa organização privada, numa organização pública, né? E que isso é do ser humano e por isso que a gente fala do autocontrole das emoções, do autoconhecimento, para conter a inveja, a falta de diálogo, ou seja, a comunicação rompida, os ruídos são péssimos, né? São fatores negativos que têm influenciado e chega até a adoecer o servidor. A falta de respeito, você ter um líder autoritário que só chega, determina, manda, né? E não te escuta, não respeita, não ouve as suas ideias, também é prejudicial. Diferenças salariais é um problema para quem está chegando? Não. É um problema para o servidor público, essas diferenças salariais? Não, porque nós temos planos de cargos e carreiras, né? Então, isso aqui basicamente é um fator que eu elimino desses fatores negativos. A competitividade, sim, né? A competitividade, ela é boa até um certo ponto, quando eu eu faço essa competição de forma positiva, para ajudar, não para prejudicar. E outros também que pode ser identificado. Então, né, mais imagens, eu vou trazer algumas imagens sempre, né, para demonstrar a importância, né, da união, né, do grupo, a integração do grupo para um bom trabalho. Eles também influenciam nas relações, né, e isso existe dentro das instituições. E é o que nós trazemos para refletir como uma forma de não se permitir. E se existem os conflitos, então para que eles sejam trabalhados da melhor maneira possível e serem superados, né? Então, por que existem os conflitos na maioria das vezes? Por divergência de opiniões,
né? Os sentimentos e as emoções que o ser humano carrega. Às vezes você vem da sua casa para um plantão ou para o seu expediente já estressado por uma situação familiar, por uma questão do filho, por uma questão afetiva, e aí você traz essa carga já tensa para dentro do ambiente de trabalho e que muitas vezes não sabe lidar com isso, termina descarregando lá e, consequentemente, gerando situações conflituosas com o colega, né? Porque faz exprimir suas convicções e nem sempre as pessoas também estão prontas para ouvir e serem ouvidas, né? Então, no ambiente de trabalho tem muito disso. Às vezes você chega querendo falar da sua vida pessoal, mas será que o seu colega está pronto para ouvir tudo isso? É o momento de você falar, desabafar, quando você já vem e até porque você não sabe também como esse colega está no seu dia de trabalho. Então, quando as relações interpessoais elas são caracterizadas pela pouca clareza, cria espaço para suspeitas, mal-entendido, desconfiança, desencadeando emoções de medo, raiva. Então, é muito bom ter essa clareza, né, dessas relações, saber se colocar no momento certo, manter um certo equilíbrio, né, o equilíbrio emocional, o autocontrole é fundamental. E vocês que vão trabalhar diretamente com adolescentes, por que eu estou falando das relações com o colega de trabalho? Mas você vai se relacionar muito com o adolescente que está ali atrás, né, atrás daquele quarto, cumprindo uma medida socioeducativa de internação. Então, isso também serve para essas relações. Você ali vai estar numa condição de profissional. E você lidar com adolescente, né, ainda mais adolescente que está privado de liberdade, vai haver provocações. E esse autocontrole, esse autoconhecimento vai servir para você lidar com essas provocações. Tá? Com esse comportamento desse adolescente que ele vai te provocar em algum momento. Mas você tem que lembrar, você ali é um profissional que está sendo capacitado para lidar com o outro colega, o outro adolescente. Então, sentimentos de antipatia e rejeição tenderão à diminuição das interações, ao afastamento, a menos comunicação, repercutindo desfavoravelmente nas atividades, com provável queda de produtividade. Então, seja nas relações com os colegas, ou seja nas relações com os adolescentes, né? Se isso for de forma conflituosa e você não conseguir trazer para si esse controle, então realmente vai ter prejuízos, né, de produtividade no seu ambiente de trabalho e até o adoecimento, que mais tarde também falarei disso. Então, os problemas interpessoais, eles podem ter raízes no próprio indivíduo ou em outros relacionamentos com outras pessoas. E as relações conflituosas, prolongadas, ela tem um alto custo emocional. O que eu quero dizer aqui com este alto custo emocional? Quando eu me permito, né, sou persistente nesses conflitos, nesses embates, seja com adolescente, seja com colega de trabalho, esse alto custo emocional é pelo adoecimento, né, pelo estresse, por uma ansiedade, né, por uma depressão, consequentemente por um afastamento no ambiente de trabalho. E quem está chegando, eu tenho certeza que não é isso que quer, né? Tenho certeza que está vindo para somar, para agregar com a administração pública, porque você fez um concurso para atuar nessas unidades, né? Então, desenvolver um bom nível de relacionamento com as pessoas nesse ambiente é uma responsabilidade individual e organizacional. Então, assim, eu não estou hoje aqui neste módulo para falar da sua relação com o adolescente, porque possivelmente terão, né, outros módulos que falarão sobre isso. Mas é importante, já que eu estou falando de relacionamento interpessoal, né, também destacar esta questão do o bom nível de relacionamento, de respeito com esse público ao qual você escolheu para trabalhar. E aí, qual o impacto do relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho? Então, é a forma como os colegas de trabalho se relacionam. Então, manter um bom relacionamento ele é imprescindível para o sucesso da sua carreira profissional.
né? Já que são eles que geram, né, o network. O que é o network de qualidade e contribui para um clima positivo na equipe, né? São os contatos, né? É uma rede de contatos, né? A questão do WhatsApp, a questão dos grupos, a questão das redes sociais. Então, isso também ajuda para essa questão dos bons relacionamentos. E é isso que a gente procura manter. Claro que vai ter os estresses, vai ter os problemas, com certeza. Vocês não estão vindo para um trabalho às mil maravilhas, né? Um ambiente energizado só com coisas positivas, né? Também terão as coisas negativas. E é por isso que nós estamos já trabalhando esses pontos da importância dessa firmeza, desse autocontrole e dessa busca constante para o seu conhecimento. Então, nós não escolhemos com quem conviver no ambiente de trabalho, né, para conseguir realizar alguma tarefa juntos. Isso significa que temos que lidar com as diferenças. É aquilo que nós já falamos, que eu já falei lá atrás. Sempre você vai lidar com as diferenças de opinião, de visão, de formação, de cultura, de comportamento, né? Mas é isso que move a convivência no ambiente de trabalho. Vocês com certeza já vêm de outros ambientes de trabalho e já devem ter uma noção da importância desse relacionamento. Você já teve algum conflito em algum ambiente de trabalho? Se teve, né? Vamos aproveitar a reflexão para já ir para um outro ambiente sabendo da importância de se relacionar com pessoas, com pensamentos diferentes, culturas diferentes, mas para agregar, né? E aí tem uma fábula que eu trago aqui, que para se conseguir lidar com a diversidade e as imposições do ambiente, é preciso desenvolver habilidades que favoreçam o bom relacionamento para que os resultados do trabalho sejam alcançados. Lembrando que não é porque você passou num concurso público que você não tem que demonstrar resultados. Hoje, cada vez mais a administração pública cobra resultados de nós, né? E este é o foco o crescimento, o que nós estamos vivendo na contemporaneidade, né? Produtividade, resultados, né? E a administração pública vem cobrando muito isso do servidor. Ainda sobre a questão de impactos, né? Saber se relacionar no ambiente corporativo é quase uma questão de sobrevivência, tá? Se os funcionários de uma instituição ou mesmo de uma equipe não souberem se relacionar ou conviver em harmonia, o clima da instituição pode ser fortemente afetado. Seu ambiente de trabalho se torna um local exaustivo, onde você não se sente motivado, está sempre sem foco, levando a sua produtividade lá para baixo. Além disso, um clima tenso pode causar conflitos, disputas, nada profissional. E aí, assim, com certeza, né, até já foi gravado aqui módulos que, nessa questão de produtividade, todos nós, servidores públicos, nós temos uma avaliação de desempenho anual, onde demonstra como é que foi o seu desempenho, né? E é isso que vai possibilitar você, durante tantos anos, eu não vou entrar no mérito, que não é a minha aula, a mudança de nível, mudança de classe, né? Ou seja, a progressão na sua carreira. Então, o bom relacionamento também serve para essa finalidade. E isso é observado o tempo inteiro. Então, também é importante entender que dentro de uma instituição existem diversos níveis de relações, né? E cada um tem suas peculiaridades, desafios e níveis de interação. A relação entre os servidores acontece de forma mais distantes em maiores interações e chega até níveis mais avançados, como aquela entre gestores e suas equipes, contato direto, né, para se resolver questões de seus departamentos ou setores. Deixa eu passar aqui. Então, por isso é importante que você conheça, nós vamos falar agora também sobre os 5 pilares do relacionamento interpessoal. E aí, o autoconhecimento, que foi um dos itens que nós falamos lá na frente, lá um dos primeiros tópicos, que é a questão do relacionamento intrapessoal, né? É o autoconhecimento, isso se discute muito hoje, se fala muito. As organizações trabalham muito com a questão do autoconhecimento, a empatia, a assertividade, a cordialidade e a ética.
Não basta você ter somente o autoconhecimento e esquecer da ética ou assim vice-versa. Esses 5 pilares, eles estão integrados, né? Nós dependemos um do outro, um depende do outro para que as relações aconteçam da melhor maneira possível. Então, quando falo de autoconhecimento, que é fundamental para administrar bem os relacionamentos, implica em reconhecer nossos traços de comportamento, impactos que causamos nos outros e que comportamentos dos outros nos incomodam, né? Porque isso é muito comum, né? Você ficar incomodado com o comportamento do outro. E o que você faz com esse incômodo, né? Quando você já está com seu autoconhecimento bem com a base desse autoconhecimento, você se incomoda, mas você tem o controle para lidar com essas situações. Um exemplo aqui uma pessoa objetiva e dinâmica que gosta de agir com independência e rapidez para atingir seus objetivos, pode ter conflitos na interação com um colega que é mais reservado, cauteloso, metódico e consegue cumprir, né, segue a regra à risca da instituição e tem um ritmo mais lento por se preocupar com os detalhes, né? São características bem dinâmicas, né, bem distintas. Um é muito dinâmico, o outro é mais cauteloso, mais lento, mas produz bem, né? Porém, se pelo menos um dos dois tiver o autoconhecimento, pode-se utilizar disso para minimizar os conflitos, né? Agora, se nenhum dos dois tem o autoconhecimento, dificilmente vai se ter o controle para evitar os conflitos. E quando aqui esse texto também traz agir com independência, nós, servidores públicos, nós nunca agimos com independência, né? Nós podemos construir, ter opiniões, mas sempre nós temos as regras, as normas, né? Seja por leis, por decretos, por portarias, a se cumprir, né? Então, nós não temos uma independência no nosso ambiente de trabalho, uma vez que nós estamos cercados dessas normas para eu cumprir. E se você quebra, vai ter consequências, né? Então, é importante estar alertado sobre isso. E o autoconhecimento é uma das habilidades mais importantes para o sucesso de uma pessoa, tanto no âmbito pessoal, como no profissional, como no relacionamento afetivo, né? A maneira como você se comporta e responde a situações externas é regida por processos mentais internos, né? A gente vai falar ainda mais dos internos e dos externos, e conseguir identificá-los, compreendê-los, a essência para ter uma vida mais saudável e equilibrada. Importante quando a gente chega nesse autocontrole, nesse autoconhecimento, né? Você vai ter uma leveza maior em qualquer situação. Não é fácil você chegar lá, mas é possível você chegar lá. Depende muito de você. Especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento profissional e ambientes corporativos, o autoconhecimento tem se tornado bastante popular. Até já falei disso lá atrás. Cada vez mais as pessoas têm buscado modos de se conhecer melhor e esse processo está passando por um período de valorização e incentivo, né? Afinal, espera-se que um bom profissional saiba lidar bem com os outros e com o ambiente ao seu redor. Mas para isso é necessário se dar bem consigo mesmo. Então, a partir do momento que eu me conheço, sei das minhas limitações, sei dos meus problemas, sei dos meus defeitos e das minhas qualidades e consigo lidar com tudo isso, eu vou conseguir me relacionar melhor, né, me controlar melhor nas diversas situações que se pode encontrar no ambiente de trabalho, que é o meu foco aqui, né? Então, o autoconhecimento é um processo que objetiva identificar padrões de pensamento, hábitos pessoais e, a partir disso, permitir que o indivíduo consiga melhorar suas respostas comportamentais e tomadas de decisão. O autoconhecimento começa sempre de dentro para fora, ou seja, começa dentro da sua mente e reflete na parte externa, né? Então, é um processo de amadurecimento mesmo, de busca constante, né? Às vezes, no dia a dia, nessa rotina que nós levamos, nós não paramos, nós esquecemos de si, esquecemos de olhar para si. E é por isso que muitas vezes as coisas se tornam muito turbulentas, porque eu não paro
nem para ler, nem para estudar, nem para assistir um filme que possa trazer uma reflexão, sabe? Para dar uma relaxada. Eu estou sempre tenso, ou por uma questão financeira, ou por uma questão, né, do filho, da família, do trabalho, e não olho para mim. Então, como que eu vou atingir esse autoconhecimento? Quando ele é imprescindível, quando é uma nomenclatura que já está vindo, estudos que estão vindo aí extremamente já popular, que se valoriza muito no ambiente de trabalho e que isso vai evitar tantas outras situações. Eu preciso desse tempo, eu preciso parar para olhar para mim e conhecer um pouquinho de mim. E tem várias maneiras, né? Então, você já se perguntou como você funciona? Né? Aqui essa imagem é eu comigo mesmo, tá? Aqui um exemplo, não sou eu, mas assim, é uma pessoa consigo mesma, se olhando no espelho, se permitindo esse toque, né? Então existe um provérbio africano que diz que quando não há inimigo dentro de si, os inimigos de fora não podem fazer nenhum mal a você. Né? Então se esse inimigo não existe dentro de mim, não vou ter inimigo fora, tá? Então, esse é um excelente resumo sobre o autoconhecimento. E aí, para encerrar essa parte do autoconhecimento, eu trago duas questões de reflexão, né? Os 3 porquês do autoconhecimento. Antes de tomar qualquer decisão, pergunte a si mesmo, mas por que eu estou tomando essa decisão? Por quê? Depois que obtiver a resposta, pergunte-se novamente por quê. E depois, uma terceira vez, né? Pergunte novamente. Esse é um exercício simples, fácil de fazer nessa busca pelo autoconhecimento. É somente um deles, né? Tem vários outros. Se você puder encontrar 3 motivos verdadeiros para continuar tomando a decisão que você quer, então você terá mais clareza em sua mente, conseguirá agir de forma mais racional, vai evitar más ações, né? Normalmente tomadas por impulso, porque quando eu tomo uma decisão por impulso, às vezes você até acerta, mas geralmente você erra quando é por impulso, né? E aí você ficará mais confiante quando você toma uma decisão, né, bem pensada. E o autoconhecimento te leva a conhecer seus motivos e a determinar se eles são corretos, não para o outro, mas para você. O que importa é você, nessa questão do autoconhecimento. E mais uma das questões, um exercíciozinho, né, pra gente pensar. Esteja ciente de suas falhas. Nós somos seres humanos, passíveis de erros o tempo todo, mas eu preciso estar ciente quando eu falho, eu preciso estar consciente quando eu erro, né, assim como eu acerto também. Pois não aceitar a responsabilidade pelas suas próprias ações acaba deixando o trabalho feito pela metade. Então, muitas vezes criticamos os outros e ignoramos as nossas próprias falhas. Quando ele é cheio de defeito e nunca consegue olhar suas falhas, é uma forma de lidar, né, com as desculpas. Eu olho o defeito do outro, mas eu não consigo olhar o meu, né? Então, mas ninguém é perfeito. O autoconhecimento ajuda a aumentar a sua percepção, a nossa percepção sobre nós mesmos, criando um espelho interior dentro de você que previne que tenhamos comportamentos hipócritas. A evolução e o autoconhecimento só acontece quando você reconhece as suas falhas. Adote o hábito de assumir suas responsabilidades em vez de dar desculpas e veja como você pode melhorar em cada uma delas. Então, no sistema socioeducativo, quando você estiver no seu plantão, na sua prática, na sua rotina do dia a dia, se você errar, assuma. Né? Assuma, mas a partir do momento que você tem essa base do autoconhecimento. Não é assumir por assumir, é ter essa clareza. Errei, falhei, reconheço e vou corrigir. E aí a empatia, né? A empatia, ela é fundamental, mas o que é a empatia? Que é um segundo pilar do autoconhecimento. Talvez os seus, e é um dos mais importantes, né? Todos eles são importantes, mas ele é um dos mais importantes no relacionamento com o outro. Trata-se de considerar os outros, respeitar as opiniões, sentimentos, motivações. Sem isso, não há como chegar a uma negociação, né? Fruto de um relacionamento equilibrado. Então, quando eu sou empático, né, eu consigo ter também o controle e uma situação mais equilibrada.
E a empatia também nos torna capazes de enxergar além do próprio umbigo e ampliar a nossa percepção da realidade, se colocar em resumo. A empatia é você se colocar no lugar do outro. A pessoa empática, ela consegue captar, extrair informações muito além das palavras, identificar emoções, expressões corporais significativas em seu interlocutor. E aí, assim, isso que eu estou dizendo é para você, né? E não espere do outro que o outro seja empático com você, mas faça a sua parte, né? Seja nessa questão, o autoconhecimento também é para você, nunca esperando do outro, mas você fazendo a sua parte. E aí a gente fala da assertividade. Você já ouviu muito essa palavra? Ou já ouviu a palavra assertividade? Assertividade a gente fala de... vamos nos comunicar? O que é isso, né? É uma habilidade muito valorizada no ambiente de trabalho e a capacidade de nos comunicarmos de maneira clara. Então, assertividade não quer dizer é certo, né? É eu acertar. Não, a assertividade é você ter clareza, se comunicar de forma clara, franca, direta e, acima de tudo, respeitosa. Então, para termos relacionamentos saudáveis, não basta você ouvir. Você também precisa falar. Você precisa expressar opinião, vontades e dificuldades. E aí, quando a gente fala dessa comunicação, né, mais adiante nós vamos ver essa questão da comunicação passiva, né, que eu apenas escuto o desejo do outro. O agressivo que, né, eu sou egoísta, só eu falo, não importa a opinião do outro, né? E a questão da assertividade que fica bem no meio, né? Que é isso que nós acabamos de falar, que é a forma clara, franca e direta de se comunicar. E aí aqui a gente tem algumas dicas, né, para você tentar ou procurar ser assertivo. Pense antes de falar e agir. Fale de forma aberta, clara. Diga não ao contato para não ferir a suscetibilidade e nem sentir culpa. Porque muitas vezes as pessoas falam não assim de uma forma tão grosseira, tão agressiva, né? Talvez seja a melhor palavra, agressiva. E aí existem formas da gente dizer não também, né? Faça e receba críticas positivas, construtivas. Esclareça situações duvidosas. Admita seus erros, seja capaz de reconhecer que errou, até mesmo de pedir desculpas. Essa questão da assertividade aqui também está bem dentro do autoconhecimento. E esteja aberto ao compromisso e à negociação. Então, essas aqui são algumas dicas, né, da questão da assertividade. E a cordialidade é algo assim também. Sinta-se, né, sinta-se bem-vindo, sinta-se bem-vinda aqui comigo, por exemplo. Né? É o bom dia, é o boa tarde. Eu não preciso gostar de você, eu não preciso ser seu amigo no ambiente de trabalho. Mas muito acontece isso e cria um clima tão chato. O colega chega no ambiente de trabalho, você está aqui, ele só falta te derrubar para entrar e não dá um bom dia, não dá um olá, não dá um oi, né? Então, assim, ele não viu aquela pessoa naquele local, né? Assim, há horas ou há dias, por exemplo. E aí chega passando por cima ou até esquece, sabe? Então, assim, a cordialidade, ela é fundamental, sim, porque são situações simples, né? É um bom dia, uma boa tarde, é ser gentil, é ser solícito, é ser simpático. Isso ajuda nesse ambiente, é demonstrar consideração pelo outro de várias formas. Pode ser com bom dia, com boa tarde, um olá, enfim, é uma forma de saudar, né? Dizer obrigado. Às vezes, a pessoa abaixa, pega uma caneta, você pega da mão dela e não fala nada, né? É como se aquela pessoa tivesse a obrigação de fazer aquele favor para você. Então, a forma gentil é um fator primordial do autoconhecimento, dos pilares do autoconhecimento, né? Para você desenvolver um bom ambiente de trabalho, se desenvolver bem no ambiente de trabalho. E a ética, né, gente? Vocês sabem que nós temos o código de ética, possivelmente estudaram para fazer o concurso e vamos ter um módulo sobre isso. Alguém vai trabalhar sobre a questão da ética, mas a ética também faz parte
dos pilares do relacionamento interpessoal, né? E que é um princípio, é um conjunto de princípios e valores morais que norteia a conduta humana dentro da sociedade. Então, esse pilar do relacionamento interpessoal, ele é o quinto, mas ele é imprescindível, né, no ambiente de trabalho e também na sua própria vida pessoal. Então, ser ético é ter atitudes que não prejudiquem os outros, não quebrem acordos, não contrariem o que se considera certo e justo. Podemos ter muito autoconhecimento, mas se você não tiver, não ser empático, não ser assertivo, cordial e se não ser conduzido pela ética, você não conseguirá nenhum tipo de relacionamento equilibrado, tá? Então, fortalecer esses pilares traz melhorias não só para as interações no trabalho, mas também para de outras áreas da vida, como a família, a sua vida afetiva, social e de amizade. Então, é importante, é imprescindível você ser ético na sua vida, né, em todos os ambientes. Então, estude mais sobre a ética e pratique mais. Às vezes a gente estuda e não pratica, né? Quando cada um de nós fizemos o concurso público, nós estudamos que com certeza tinha alguma questão sobre a ética. Vai ter um módulo sobre a ética, mas eu preciso praticar essa ética no meu ambiente de trabalho. Vale a pena investir nisso, afinal os relacionamentos eles são a melhor escola para o nosso desenvolvimento pessoal. Às vezes, simples atitudes como cumprimentar alguém, oferecer ajuda, se colocar à disposição, já traz mudanças positivas no local de trabalho. Às vezes, gente, no ambiente de trabalho, eu tô lá, um exemplo, né? Não é o meu caso, mas eu acompanho e já acompanhei dentro da saúde e segurança, que tem uma gerência de saúde e segurança no trabalho, eu já acompanhei muitos servidores públicos enquanto psicóloga, e isso, né, essas questões que nós estamos falando aqui, são fatores de adoecimento quando não se tem isso no ambiente de trabalho. Quantos servidores adoecem, quantos servidores se afastam por conta dos relacionamentos comprometidos, né? Então é isso que nós não queremos com vocês que estão chegando. Vou passar mais dicas em leituras complementares, né, sobre essa questão do relacionamento interpessoal, mas também nós queremos falar um pouquinho ainda sobre a questão da comunicação, né, que além de tudo que já foi dito, nós precisamos ter uma breve fala sobre a comunicação. E todo comportamento, seja ele verbal ou não verbal, ele tem uma mensagem, tem uma intenção, né? E aí, à medida que, aqui já é uma frase para se refletir, à medida que envelheço, presto menos atenção ao que os homens dizem, apenas observo o que fazem. Observar é uma forma de comunicação não verbal, né? E aí nós vamos falar um pouquinho dessa comunicação. Eu acho que passei um. Ter uma boa... Tá, eu vou pular esse slide aqui, já vou direto para cá, tá? Até porque vai ficar lá também para vocês fazerem a leitura. Vamos falar sobre os estilos de comunicação. E a comunicação também é outro fator imprescindível, né? Então, não é somente o que dizemos às demais pessoas, mas também como expressamos, a forma como expressamos, né? Ou de comunicação que utilizamos para isto, que faz com que elas estejam interessadas na nossa mensagem e possamos, desta forma, estabelecer de fato um processo de comunicação. Então, a comunicação, ela se fundamenta na capacidade de podermos sair de nós mesmos e ir ao encontro do outro. Então, você não fala para si, você fala para o outro. É isso que eu quero dizer na comunicação. E aí nós vamos falar de três, né? Então, a questão da comunicação, ela tem uma capacidade dual, né? Ou seja, eu me dou na comunicação, mas eu também recebo essa informação, né? E aí nós temos três estilos, vamos citar aqui três estilos: o agressivo, o passivo e o assertivo. Qual é o seu estilo de comunicação? Você já pensou sobre isso? Como você se comunica na sua família, com seus amigos e agora com o ambiente de trabalho, um ambiente novo de trabalho? Qual é a comunicação que eu vou adotar? E aí eu trago três estilos, né? Essas definições do agressivo, do passivo e do assertivo. Será que eu tenho que seguir só uma? Será que eu consigo ser somente o assertivo ou eu sou o agressivo?
Mas se eu sou agressiva, eu posso melhorar essa minha comunicação? Com certeza você pode melhorar. Se eu sou passiva, eu também posso melhorar? Pode. Você pode melhorar. Você pode procurar ser mais assertivo. E vamos ver o que é esse agressivo. Uma atitude geral da comunicação agressiva é o egoísmo, né? E do passivo é a submissão. E do assertivo é ser realista. E o comportamento do agressivo na comunicação? Fala alto, interrompe o outro, não respeita, às vezes é irônico e debochado e autoritário. Já o passivo, aquela comunicação passiva, é aquele sujeito que tem dificuldade de tomar decisões, né? Que é ansioso, mas não faz crítica, aguenta tudo calado. Tá ali numa roda de conversa ali do trabalho, escuta, 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 morre de vontade de falar, mas não tem coragem de falar. E o assertivo é aquele que procura ser claro nas suas colocações, objetivo, postura adequada ao contexto, a aceitação aos demais, né? Eu tenho que aceitar a fala do outro. Eu posso não concordar, mas eu tenho que escutar, eu tenho que aceitar o que ele traz, né? E as intenções? O agressivo é o dominador de tudo, né? Quer ser sempre superior, acha que tem sempre o poder e gosta de manipular as pessoas. E o passivo, ele evita sempre o conflito, está sempre ali, né? Assim, sempre na defensiva, né? Quer sempre ser o desapercebido da situação e não defende seus direitos, não defende suas ideias, seus pensamentos. E sofre com isso. Já o assertivo, ele evidencia os direitos pessoais, ele procura ser coerente. O assertivo é aquela pessoa autêntica e respeita os limites. E quais são os motivos, né, do agressivo? Por que eu sou uma pessoa agressiva para falar, para me expressar? Pode ser, muitas vezes, frustrações passadas, conflitos, rivalidades antigas, né, dependendo do grupo. Já o passivo, ele tem medo de falhar ou de sentir rejeitado e de se perder o afeto, a amizade do outro, né, daquele grupo. Supervalorização dos outros, valoriza tanto os outros e esquece de si. E o assertivo, ele tem experiências anteriores, né, vivências com base na confiança e principalmente no respeito mútuo. E as consequências de tudo isso, né? O agressivo, ele vai ter dificuldade em estabelecer relações de confiança, porque ele sempre invade os limites dos outros. Já o passivo, ele acaba sendo explorado, diminuído pelos outros, né? Sempre vai tudo para ele, porque ele aceita tudo, né? Se cala em tudo, não se posiciona. Já o assertivo não, é aquele mais admirado, porque contribui para aliviar as tensões nas relações. Então, esses são os estilos de comunicação mais comuns, né? E isso é importante, tá, mas eu tenho que ser esse assertivo sem perfeição, né? Mas eu tenho que procurar, com certeza você vai ter um pouquinho de agressivo, vai ter um pouquinho de passivo e vai ter um pouquinho de assertivo. Mas aí é você trabalhar da melhor maneira possível essa comunicação. O ideal seria a assertividade total, né? Mas é perfeita, né? Então, em qual que você quer e de que maneira você quer se comunicar no seu ambiente de trabalho, né? Tudo tem uma consequência nessa questão do agressivo e do passivo. E aí aqui depois eu vou deixar também um vídeo para complementar a aula sobre essa questão. E aí, pessoal, ainda dentro do relacionamento interpessoal, eu não posso deixar de falar sobre IE. O que é IE? Inteligência emocional. Você já ouviu falar sobre inteligência emocional? Já leu alguma coisa sobre inteligência emocional? Uma aula de inteligência emocional eu poderia ficar o dia inteiro aqui discorrendo, né, falando. O ideal seria estar com todo um grupo interagindo, né? Mas como não se permite pelo momento, só eu falo para você, mas eu quero que você reflita sobre isso, né? E possivelmente você já escutou, já viu alguma coisa, né,
sobre a inteligência emocional, que é a capacidade de gerenciar emoções. Mas como que eu consigo gerenciar emoção? É possível você gerenciar emoção? É possível sim, tá? E aí, assim, a inteligência emocional, eu trouxe aqui como referência este livro, né, Inteligência Emocional. Possivelmente vocês já, né, já viram ele, ou alguém já leu alguma parte dele, ou até ele inteiramente mesmo, né, que é do psicólogo Daniel Goleman. É um livro maravilhoso, vale a pena ler, tá? Que ele lançou em 1985. Claro que anterior ao lançamento deste livro, Inteligência Emocional, tem vários outros estudiosos que já vinham falando sobre a questão, estudando e pesquisando as emoções, a inteligência, mas o que eu preparei aqui é com base no que Goleman traz, né? Que é a capacidade de criar motivações para si próprio e de se persistir no objetivo apesar dos percalços, apesar dos desafios, né? De controlar impulsos e saber aguardar pela satisfação dos seus desejos, de se manter em bom estado de espírito e de impedir que a ansiedade interfira na capacidade de raciocinar, de ser empático e autoconfiante. Essa é uma definição. Então, a hora que vocês veem IE significa inteligência emocional. E aí, a inteligência emocional, ela tem a ver com a maneira como as pessoas lidam com suas emoções. Novamente, nessa questão das emoções, nós vamos falar das habilidades intrapessoais, né? E com das pessoas ao seu redor. Ou seja, para mim falar de inteligência emocional, eu falo de habilidades intrapessoal, que envolve a questão do autoconhecimento, e as habilidades interpessoais, que envolve as relações com o outro, a minha relação com o outro. É disso que se trata a inteligência emocional. Mas aí, este livro traz a questão de como gerenciar, né? E aí vem essas duas imagens, né? Quando eu digo controlar emoções, eu me refiro às emoções realmente estressantes. Então, incapacitante, sentir as emoções é o que se torna a nossa vida rica, né? Sem emoção não tem sentido a vida. Então, todos nós temos emoções. Seja emoções, né, de tristeza, de raiva, de alegria. Isso são emoções, né? E nós vamos falar mais adiante sobre isso. As emoções fora de controle fazem das pessoas espertas estúpidas. É isso que quer dizer a inteligência emocional, né? Você poder gerenciar e controlar as suas emoções, né? As suas emoções estressantes. Vamos passando. E aí, nós podemos falar então posso falar então com você sobre as 5 categorias da inteligência emocional que Goleman, de forma sucinta, né? Que Goleman traz no seu livro Inteligência Emocional, que é a autoconsciência, lidar com as emoções, a automotivação, a empatia, que nós já falamos lá atrás, né, na questão dos pilares do relacionamento interpessoal, e a capacidade de se relacionar. E aí, quando eu falo de consciência ou autoconhecimento, é a capacidade do indivíduo de perceber seus sentimentos em determinados momentos e utilizar suas preferências para guiar suas decisões, né? É aquela questão, né? Quando eu tenho esse controle, eu consigo tomar decisões, vamos falar assim, mais assertivas, né? Ou mais corretas, talvez, né? E o autoconhecimento de si próprio, das suas características, qualidades, interpretações, sentimentos que caracterizam o indivíduo por si próprio. Então, tudo isso que nós estamos dizendo aqui é você conhecer um pouquinho de si mesmo e ter esse controle, gerenciar este controle. Deixa eu voltar aqui. E aí a questão do controle emocional ou da autorregulação, né? O controle emocional é a habilidade de lidar com os próprios sentimentos, adequando-se para a situação, tendo em vista o alcance dos objetivos e a superação do estresse emocional. Né? Quantas vezes você já teve vontade de querer estrangular uma pessoa?
né, por algum motivo, alguma razão? Você já teve essa emoção, esse sentimento de querer, mas de tentar se controlar, falar não, né? Tudo tem uma consequência. Se eu fizer, ou querer matar uma pessoa, por exemplo, né, tem consequências. E você controlar essa raiva, controlar esse sentimento, né? Esse é um exemplo de controlar suas emoções, né? De querer sair por aí gritando ou fazendo qualquer coisa que é inconveniente. Então, são exemplos assim meio esdrúxulo, né? Mas que caracteriza o controle, né? Ou o autocontrole de suas emoções. E aí a consciência social, né? Ou empatia, que significa o quê? A capacidade de enxergar as situações pela perspectiva dos outros. Essa categoria é uma das grandes responsáveis pela possibilidade de conexão significativa entre as pessoas. A empatia é fundamental para a questão de gestão e liderança de pessoas. Nós vamos falar mais adiante sobre a questão de liderança, né? Então, é a capacidade de perceber o sentimento do outro, é aquilo que eu disse lá atrás, né? Que a empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Para você atingir esse nível, você realmente já tem que estar com, né? Tá numa condição de equilíbrio emocional muito bom. Colocar-se em seu lugar e a partir desta experiência estabelecer os ajustes necessários. Então a empatia, ela gera empatia. Quando você se coloca no lugar do outro, esse outro vai também sentir, né? Ou seja, empatia gera empatia. E as habilidades ou aptidões sociais? O que é isso, né? Os seres humanos possuem a capacidade de desenvolver e criar relações únicas uns com os outros. Essa interação social, ela exige muito das nossas habilidades para nos comunicar, vivenciar, enfrentar, reagir, sentir e expressar. Segundo Goleman, as aptidões sociais, elas nos permitem moldar um relacionamento com certeza. Mobilizar e inspirar os outros, vicejar relações íntimas, convencer e influenciar, né? Esse convencer e influenciar é no aspecto positivo e construtivo, tá? E deixar os outros à vontade. Então, a habilidade em relacionamento interpessoal é o talento de lidar com as emoções das relações, interpretar, adequar as situações. As redes sociais, que hoje, né, é o boom da modernidade, né, a questão das redes sociais, persuadir, negociar, resolver conflitos, cooperar e trabalhar em grupo. Então, habilidades sociais, em resumo, né, é bem essa questão. E a questão da automotivação, que é diferente da motivação, né? A motivação, ela é externa e a automotivação, ela é interna. É a capacidade de motivar a si mesmo. É difícil, né? Para encontrar uma razão e a força necessária para fazer alguma coisa. Isso sem a necessidade de serem influenciados ao fazê-lo por outra pessoa, ou seja, seria a capacidade de dirigir suas emoções rumo ao objetivo ou à realização pessoal. Entenda como a sua força de vontade, o seu real empenho em ajuda a fatores externos. Então, são fatores internos que te movem, né, que te permite a capacidade, né, de você mover a si mesmo, né? É uma força muito interior, essa questão da automotivação. Ou seja, que vem essa, né, Alan Michael, a automotivação do homem é saber onde ele está e para onde ele quer ir, né, ou para onde ele quer chegar. E aí, a automotivação, como foi colocado, é uma das questões da inteligência emocional. E como que eu posso utilizar essa coisa aí, essa inteligência emocional, né? Como que eu posso fazer isso? Não tem uma receita pronta, né? Mas é preciso você fazer um filtro, é preciso você identificar estímulos que causam estresse em você, né? Então é preciso você parar, pensar, né, estudar, né, o que te
causa, né, o estresse, a irracionalidade. E a partir disso você filtra, você identifica e você filtra. Ou seja, faça uma higiene, eu não gosto dessa palavra, né? E uma reciclagem, mas é o que se traz de Gulliman, né? Usa essa expressão, uma higiene e uma reciclagem dos pensamentos, modificando sua história e comprometendo-se com a melhoria de sua personalidade, suas habilidades por meio do autoconhecimento e do controle das emoções. Então, para mim poder fazer tudo isso, eu preciso querer, eu preciso estar disposto a mudar, né, a me compreender e fazer esse filtro, né? No trabalho, torna-se importante que a equipe tenha a maturidade e a confiança em quem a está liderando para que se possa tornar desenvolta e ousada. E aí aqui, né, tire-se um tempo para refletir sobre você mesmo, é o que eu quero de você, vocês estão se preparando para chegar aí assumir a função de vocês, né, quer dizer, já estão entrando, já conseguiram a grande conquista que é a nomeação, né, então vão estar trabalhando aí no sistema, na administração pública, mas sempre se permita parar e refletir. Cada vez que vocês voltarem para casa de um plantão de 24 horas ou de um expediente de 8 horas, tire um tempinho para você, né? E se auto-questione para identificar os seus sonhos, pontos fortes, as dificuldades, né? Ou pontos fracos, talentos. Cada um de nós temos os nossos talentos, assim como temos os nossos medos e também temos as nossas competências, que precisam muitas vezes ser desenvolvidas, né? Que nem você sabe da sua capacidade, da sua competência. E verificar suas atitudes que apresenta nesse momento, né? Que tem favorecido ou dificultado o seu sucesso, né? Ou favorecido o seu trabalho ou dificultado o seu sucesso no seu trabalho. E aí, dentro das habilidades emocionais, nós temos essa palavra, né, muito comum, muito utilizada também, que é resiliência. E é o que eu peço para você. Seja sempre resiliente. Mas para você ser resiliente, você tem que ter muita maturidade emocional, né? Permitir se conhecer profundamente, para que você chegue nesse momento de resiliência. Aí aqui vem um conceito que a resiliência é a capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com ela. E é o que você vai ter no dia a dia no seu ambiente de trabalho, né? Sempre você vai precisar da resiliência. E lembre sempre dessa palavra, né? Porque o dia a dia, os conflitos, os problemas, tem coisas boas? Com certeza tem, né? O salário no bolso todo mês, mas as dificuldades no ambiente de trabalho também vai existir. E eu preciso disso, né? Ser resiliente para mim poder superar essas crises, né? É ter a mente flexível e o pensamento otimista, com metas claras e a certeza de que tudo passa e com certeza tudo passa. Nada é eterno. E a resiliência, o conceito de resiliência neste sentido é isso, né? É ter esse otimismo. Por mais que o dia seja ruim, por mais que as dificuldades sejam imensas, né? Ela vai passar. Elas vão passar. Augusto Cury, né? Tem vários livros também muito bons, né? O material dele também fala sobre resiliência, que é a capacidade de um material suportar tensões, né? Pressões, intempéries, adversidades. E aí isso serve para a gente enquanto, né, é a capacidade de suportar os momentos de crise e superar. No ambiente de trabalho, o ser humano passa por várias situações estressantes, como exemplo de ter que cumprir metas impostas. Isso você vai se deparar. Isso aqui não é, né, metas impostas pela chefia, por você ir para uma unidade que às vezes você não quer, isso é uma meta imposta, né? Por isso o indivíduo deve fazer o uso da resiliência para que se possa ter uma forma de contornar essas adversidades, para poder superar e se adaptar às situações adversas, superando de forma que não comprometa a sua saúde emocional e física.
Eu tenho que entender assim, eu estou entrando, eu sou servidor, eu estou para servir. Muitas vezes as pessoas querem estar sempre numa zona de conforto, num ambiente que ele quer trabalhar porque ele quer trabalhar, né? E aí nós temos que entender que na administração pública eu estou para servir. Então eu vou trabalhar em um ambiente que eu vou servir, mas que assim, não foi uma escolha daquele momento minha, mas da minha chefia imediata, porque para a administração pública naquele momento é interessante, para a administração pública aquele local. E aí, muitas vezes eu vou até contrariado, mas tem um motivo, né? Que é o bem do trabalho, que é o resultado que se espera de mim, né? E aí eu tenho que ter, sim, essa questão da resiliência muito impregnada dentro de mim, eu tenho que agregar isso para que eu não me permita adoecer fisicamente ou emocionalmente. E gerenciar emoções, a saúde emocional, a felicidade ou a tranquilidade, o prazer de viver, a criatividade está ao alcance de todos. Jamais aceite estar triste ou irritado, né? Então, assim, claro que a gente tem momentos de irritações, de tristeza, isso é normal, né? Eu já sou o contrário do que está no texto. A gente tem que se permitir viver um momento de tristeza, sim, né? Mas trabalhar para que essa tristeza seja superada e no contexto da resiliência, né? Motive-se em busca da sua realização. E é fato que haverão momentos em situações difíceis, mas desenvolvendo a resiliência vai ser muito mais fácil você superar as dificuldades. Deixa eu ver aqui. Aí ainda, só para a gente finalizar, a resiliência também faz parte da questão da inteligência emocional, né? Sem dúvida, porque é uma questão de controle. E aí somente para dizer como que essa inteligência emocional, ela age no nosso cérebro, né? De duas maneiras. Na parte de biologia, em algum momento, se não se recordam, né? Mas a gente estuda essa questão do sistema nervoso simpático e o parasimpático, né? E aí, somente para relembrar que a atividade em situações, a questão do sistema nervoso simpático é onde encontra situações estressantes, né? Que são as emoções negativas, que é responsável pelo nosso instinto de sobrevivência, que é fundamental, né? E é ativado quando estamos nos sentindo ameaçado. Se sentimos a necessidade de correr ou lutar, assim acontece desde os tempos primitivos. Já o parasimpático está no momento para descanso, é a questão da digestão, como nos primórdios, ou seja, o homem não dominava o fogo, comia alimentos crus e gastava mais tempo para fazer digestão. E por meio da liberação de acetilcolina, o sistema nervoso parasimpático, ele conduz a pessoa ao estado de calma anterior a uma situação de estresse, tornando-se mais relaxada, criativa e com maior empatia. Então, o nosso cérebro, nessa questão da inteligência emocional, nós precisamos dos dois, né? Do parasimpático e do simpático, nosso sistema nervoso. E encontrar o equilíbrio, né? E aqui eu trago essa imagem, né, do que se você encontra no sistema nervoso simpático, que é a fuga e a luta, né? E o parasimpático, que é o descanso e a digestão. Né? Aí só vou colocar essa questão das emoções aqui no simpático, né? Trata-se das emoções de ansiedade, antipatia, egoísmo, frieza, hostilidade, ira, mau humor, medo, preocupação, raiva. E aqui nas emoções do parasimpático nós temos a amizade, o amor, a bondade, o carinho, a empatia, a esperança, a felicidade, prazer, saudade, simpatia. Então, como é interessante, né, o nosso sistema nervoso. E nós precisamos dos dois, né? E precisamos encontrar sempre o equilíbrio. Por isso, a questão da gestão, do gerenciar as suas emoções. E aí eu vou pular essa parte, né? A emoção, acho que já está muito clara o que se trata de emoções, né? Tanto na questão do sistema nervoso simpático como do parasimpático, né? Mas aí é que somente aqui, né? Que nós temos as emoções que elas são inatas, né? E universais, que é a questão da alegria, da tristeza, da surpresa, né? Do desgosto, do medo,
E aí nós temos as secundárias, que são as sociais e aprendidas, como a vergonha, né? A gente vai crescendo, a gente não nasce com vergonha, a gente vai crescendo, né? Ali já nos primeiros aninhos você passa a ter vergonha, né? Passa a ter medo, vai crescendo mais, passa a ter culpa pelas suas falhas, né? Pelas suas atitudes, vem a questão da inveja, a questão do orgulho, né? Dificilmente nós, seres humanos, não temos, não, eu não tenho inveja, nem que seja inveja boa, mas você tem inveja sim, né? Orgulho, também nós temos cada um pouquinho de cada uma dessas, né? Então, gente, é importante sim, focar nessa questão dos relacionamentos intrapessoal, interpessoal, chegando a essa questão do gerenciamento da inteligência emocional. É muito comum no sistema público, eu falo isso de carteirinha, por todo o trabalho já desenvolvido, que os servidores terminam adoecendo ao longo da sua carreira, passada aí os 3 anos, 4 anos, já se encontra, né, com essas situações de somatização, de ansiedade, de depressões, transtorno do álcool, né, dependência química. Então, por quê? Muitas vezes, mas é somente o ambiente de trabalho? Não, não é somente o ambiente de trabalho. Já tem uma questão aí pessoal, familiar, e aí vai somando com tudo que é do ambiente de trabalho e se permitindo adoecer, perdendo o controle, né? Aliás, porque não tinha o controle emocional. E aí começam os afastamentos, né? Afastamento de 1 ano, de 2 anos, chegando aí a uma aposentadoria por invalidez, que daqui a pouco nós não temos mais aposentadoria por invalidez, né? Por conta das mudanças. Então, assim, o que nós queremos com esta aula é dizer, se permita controlar suas emoções para o bem, para lidar com para que você não chegue a esse adoecimento. Então é fundamental o seu controle, a sua inteligência emocional bem estabelecida para você fazer os enfrentamentos no seu ambiente de trabalho. Claro que não é somente o ambiente de trabalho que adoece, reforçando, né? Já vem aí de algumas questões aí que traz de fora para dentro do ambiente de trabalho. E isto, né, diante de um ambiente competitivo, como que vivemos hoje, que obriga as pessoas a ser aceleradas para que acompanhem o mundo à sua volta. Cada pessoa vivencia diversas situações, é o que nós estávamos dizendo, né? Emoções, ambiente no trabalho, podendo ocorrer situações bem desgastantes, como trabalho excessivo ou desvalorização que geram frustrações, insatisfações, intolerância. Tudo isso você pode encontrar no seu ambiente de trabalho, sabe? Chefias imediatas, muitas vezes endurecidas, né? Querendo impor do seu jeito. Mas também tem chefias imediatas que trabalham como líderes, que nós vamos ver mais adiante, que tem uma boa liderança, que escuta você, mas você vai se deparar com várias situações no ambiente de trabalho, né? E quando você tem o controle dessas emoções, você consegue ser resiliente, né? Superar e seguir a vida. E aí Augusto Cury afirma que alguns sintomas básicos da ansiedade, como, né, isso aqui são sintomas básicos, tá, gente? Irritabilidade, intolerância, insatisfação, instabilidade, inquietação, transtorno do sono, né, ou a falta do sono, pode ocasionar também sintomas psicossomáticos, com certeza, né? Dores de cabeças constantes, gastrite, tonturas, nó na garganta, hipertensão arterial, dores musculares. Com isso, a ansiedade e o estresse se tornam negativos e doentios, quando os mesmos bloqueiam as habilidades intelectuais e emocionais. Então eu peço, se cuidem, né? Se permitam controlar suas emoções e lidar com as diferenças que vocês vão se deparar. Não é deixando vocês assustados, não é isso. É que você já vai para uma instituição, qualquer ambiente de trabalho, seja na iniciativa privada, seja na iniciativa pública, você vai se deparar com
as diferentes pessoas, os diferentes colegas, diferentes pensamentos, cada um em busca ou querendo mostrar mais que o outro, né? E aí, esse controle emocional, né? Essa racionalidade, ela é muito importante para que as relações, elas perdurem, né? Seja com seus líderes, seja com seus colegas. E se você se preocupa com a sua qualidade de vida, eu desliguei sem querer aqui. E se você se preocupa com a sua qualidade de vida, fica o recado, né? Se cuide mesmo, deve administrar urgentemente suas emoções para que não acumule o lixo diurno, vamos dizer assim, ou o lixo do trabalho, né? Aquilo que não é bom para você, né? Não absorva isso. Suas emoções ou pensamentos negativos em sua mente somente vai te atrapalhar. E a solução está em gerenciar corretamente as suas emoções para ter uma qualidade de vida saudável no futuro. E essa escolha, ela é individual, ela parte de você, tá? Então, você se cuidando, você investindo na sua qualidade de vida, você não vai ser futuramente um servidor que eu preciso atender lá na nossa equipe de saúde e segurança, já com um transtorno. Espero que isso não aconteça jamais. Desejo tudo de bom para vocês mesmo e que vocês possam investir na qualidade de vida de vocês. E aí, aqui eu trago somente as dicas para desenvolver a inteligência emocional. Vou deixar texto complementar, né? Técnicas para o controle das emoções. Também, que quando vocês tiverem um tempinho, faça a leitura. E eu acho que cortou um pedaço do meu texto aqui. Será que já... Ah, tá aqui. Né? Para encerrar. Aqui são sugestões de filmes que falam da questão da inteligência emocional. Possivelmente, além desses, tem vários outros, né? Não sei se vocês já assistiram Avatar, já é um filme, né, de um certo tempo. Né, Os Intocáveis, tem vários outros filmes que falam da inteligência emocional, mas fica as dicas aqui, para quem não assistiu ainda, assistam, tá? É bem legal, vai ajudar. E a questão de leitura tá aqui, né? O que eu trabalhei bastante com a questão do Goleman, né, que é a inteligência emocional, Augusto Cury, com o Código da Inteligência. Aqui tem algumas atividades neste livro também de inteligência emocional, e também tem esse livro aqui que se trata de exercícios da inteligência emocional. Eu encerro essa aula dizendo muito obrigada pela paciência que eu espero que vocês tenham de assistir, né? Aqui está o meu e-mail, monicasouza@cesp.mt.gov.br. Qualquer dúvida, vocês podem estar remetendo e-mails que eu vou respondendo, né, de uma forma gradativa. Muito obrigada mais uma vez. Parabéns pelo serviço conquistado, ou seja, pelo concurso conquistado, e vamos nos encontrar.